salva, aquele Cristo que cura, aquele Cristo que liberta, e eram as piores pessoas, da seguinte forma. E o que isso tem a ver com o assunto? De fato, pastor, a senhora contextualiza muito bem e de maneira muito conveniente as questões que aconteceram no Antigo Testamento e as explica. E a senhora disse também que o Senhor é o Deus que provê. E a palavra fundamenta muito bem isso. Agora, concomitante a isso, eu queria pensar numa contraposição acerca de buscar uma colaboração de vocês que estão aí, que podem nos acrescentar. Eu antes de vir para cá, eu estava lendo sobre a psicologia. E juntamente, eu consegui perceber que a psicologia é uma ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico-social. Então, por qual maneira, por qual situação, algumas pessoas associam a depressão com o afastamento de Cristo? É comum, isso eu já escutei relatos de jovens, da mãe acusá-lo de ser depressivo, pura e simplesmente de estar afastado de Cristo. Forma, você não se comporta da maneira que se deveria, você não age como de praxe deveria agir, porque você está longe de Cristo. E isso, na minha opinião, como a senhora falou, se colocando, abrindo um questionamento, eu não concordo. Eu não acredito de fato que a psicologia ela só é aplicada, ela só é fortuita se for embasada pura e simplesmente no Evangelho. E eu não quero que soe como heresia, porque de fato o que a senhora falou, as experiências elas são válidas, super válidas, mas nós não podemos fugir do que a Bíblia nos fala, porque é o nosso manual de fé e prática. Mas eu queria um comentário acerca disso. Por que nós associamos, nós não quero ser generalizante aqui, mas por que existem pontuais comentários ou colocações de você é depressivo porque você não tem a Cristo na sua vida? Eu queria um comentário sobre a possibilidade da senhora e uma colaboração seu também. Obrigado. Rapidinho, porque só para elucidar uma coisa que você falou, para o objeto de estudo da psicologia, além disso que você falou, o central é a psique, que se traduz para nós cientistas da alma, que é a alma, né? A psique para a gente é a alma. Então isso acaba transitando entre a ciência e a vida espiritual por ter essa mesma conotação. E por que ele fala a ciência da alma? Porque parte dos seus processos mentais e através dele é que vai se encadear tudo na sua vida, as relações sociais e tudo mais. A sua indagação ela é muito válida, eu acredito no que você falou, né? Porque existem contextos, eu acho que assim como qualquer outra patologia, a depressão é uma doença e infelizmente ela acaba sendo uma doença da alma, eu estou falando cientificamente. E aí as pessoas acham o seguinte: se você está doente na alma, então você tem alguma coisa porque você está distante de Deus. Algumas pessoas podem concluir assim. Eu acho que não foi o que a pastora falou necessariamente, mas algumas pessoas concluem assim. Se a gente for parar para olhar na Bíblia, já citamos o exemplo de Cristo, ele esteve em um estado depressivo. Eu não posso afirmar que ele teve depressão, sendo ele Deus, mas ele esteve em estado depressivo. E se você ler, com perícia, com cuidado, a passagem que fala sobre ele no Getsemane, você vai sentir a aflição dele. Ele chega a um ponto de um estado deprimido que ele transpira sangue. Isso não é uma coisa simples. Eu, por exemplo, eu tenho 5 anos atendendo clinicamente, se eu trabalhava em outra empresa. Agora, esse tempo todo eu atendia, não sei nem contar quantas pessoas eu atendia, eu nunca vi um caso desse, de uma pessoa que chegou a uma aflição tamanha a ponto de suar sangue. Então a gente não pode, eu acho que é até injusto dizer que alguém que está em depressão está porque está afastado de Deus, porque se fosse assim, sinceramente, a gente não perderia
com muita felicidade que eu falo isso, grandes líderes que acabam se suicidando, e a gente sabe que são homens de Deus que foram engatilhados por outras coisas. Então, acredito que quando você pontua, né, a leitura que se faz que as pessoas em depressão estão distanciadas de Deus, acredito que é a cosmovisão deste tempo. Por quê? Infelizmente, nós temos sido assolados por o evangelho triunfalista. E entendam que não é o triunfo de Cristo, fica longe disso, o evangelho triunfalista. E eu nem poderia dizer, Felipe e igreja, que é uma coisa nova, mas é uma coisa que a pós-modernidade investiu, por exemplo, muito. Então, por exemplo, quando você diz, a gente canta, quem tem Jesus, qual a música? Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, acolá, mas está sempre sorrindo. Como é a música, gente? Não sei. Mesmo quando não dá. Mesmo quando tropeça aqui, mas está sempre sorrindo. Eu só sei dessa parte. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é nóia. Isso não é Viagem. Você vai estar sorrindo mesmo quando não dá? E isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo me mostra homens como Paulo na linha de frente, que ele ficou desgastado, ele disse, cheguei a ser escória, sou lixo humano. Ele ficou assim, muitas vezes, com sentimentos tão contraditórios naquele momento, seu sentimento de dor, de frustração, de decepção. Então, infelizmente, nós compramos e investimos no evangelho triunfalista, porque a pessoa está em Cristo, ela não pode se sentir angustiada, ela não pode sentir tristeza, e não é isso, e nem jamais será essa a nossa fala. Nós até listamos homens que pediram ao Senhor a morte porque estavam desgastados. A nossa questão é o que acontece depois, é a continuidade disso. Eu creio que o Senhor me atende. Eu creio que o Senhor me socorre. Eu creio que eu vou ter essa angústia, pode passar muito tempo de angústia, mas o tempo que for, mas o Senhor me socorre. Eu descanso na palavra de Ana. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura e faz subir. É evidente que quando você lê esse contexto, vai dizer assim, olha, mas outras pessoas matam umas às outras. O que o texto está nos mostrando é que é propriedade de Deus. O homem faz, mas é propriedade de Deus. Como podemos, isso eu estou falando eu particularmente, como posso estar compartilhando esta palavra que eu creio, que você clama, você está, sabe, sem saída, e o Senhor vai dar a saída. Não é que você vai passar a ver um mundo cor-de-rosa, porque isso não existe, mas você vai ter no mínimo o suporte para viver aquele dia e o outro dia. A Trindade nos dá suporte. Jesus nos ajuda, Deus nos socorre, Ele é a nossa rocha de fato, e o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos guia. E entenda, igreja, não estou colocando em dúvida a intimidade, a experiência que cada pessoa tem com Deus. Não. A minha posição aqui é enfatizar a obra de Deus na vida da igreja, a obra de Deus na vida de seus filhos. É nisso que eu prego, é nisso que eu creio. Eu creio no socorro de Deus. Eu creio. Eu tive um amigo de adolescência, o nome dele era Jetro, e já na juventude, quando fui a casa visitar meus familiares, encontrei com ele na rua, estive com ele. 2 dias depois ele se matou. Ele era membro da Assembleia de Deus, foi meu amigo de infância, um jovenzinho assim que nem um Felipe. E ele pegou a arma e pá! Só que da execução do ato até chegar no socorro, o vizinho saiu correndo, ele levou ele para o hospital mais próximo. Ele não tinha morrido ainda não. Ele teve um momento de lucidez. E aí, quem somos nós para dizer o que aconteceu com ele naquele milésimo de tempo?
Nem vamos entrar na questão. Mas eu quero enfatizar. Mas eu quero enfatizar. Nós cremos em Deus presente, provedor. Deus provê socorro, Deus, inclusive pessoas. Às vezes você vai fazer um tratamento, vai procurar um psicólogo psiquiatra, e Deus vai usar a ciência, o conhecimento, e você vai ter saída. Nós cremos nisso. Nós somos um povo sábio. Nós não somos alienados. Nós cremos nos recursos que o Senhor usa. Ele usa a forma que Ele quer, os instrumentos, as ações que Ele quer. Mas que Ele cuida de nós, não tem dúvida. O Senhor cuida de nós. Deus é o pastor. Deus se provê. Eu não falo uma experiência minha, depois eu pergunto como eu posso ajudar alguém nessa situação. Ultimamente eu tenho tido muitas várias crises de ansiedade, eu não sei muito bem definir, nervosa, coração, sei lá. É como se eu sentisse uma capa de peso, muitos pensamentos, não durmo e tudo mais. Eu queria saber se esses sintomas poderiam levar a uma leve depressão. E a segunda pergunta é como eu posso ajudar alguém, o que falar, o que não falar, o que fazer, alguém que está nesse estado depressivo. Primeiro você, né? Sim, pode levar a estado depressivo. A minha orientação para você é buscar a raiz disso. Provavelmente você está sendo cometido de muito estresse, tem muitos estressores em volta. Então, talvez tenha algumas coisas que você precisa dar conta e não está conseguindo, e indiretamente isso deixa angustiada. É uma avaliação que não se faz em minutos. Você tem que parar para pensar na faculdade, na relação familiar, relação amorosa, caso tenha. Tem que pensar no trajeto, nos ambientes que você frequenta. Muita coisa pode ser estressora. Então, a exemplo do que eu falei dos gatilhos, você pode viver muito bem. De repente, um gatilho... O que é um gatilho, gente? É aquela parte da arma que dispara. Então, o gatilho ele faz você evocar alguns sentimentos. Vou dar um exemplo triste, mas eu espero não chorar. Eu fui na minha igreja antiga, que eu tinha um grande amigo lá, que infelizmente faleceu por causa de câncer, e eu acompanhei, levei no hospital, lutei junto com ele. Quando eu cheguei lá na igreja, estava tudo bem, daí não tinha sentido nada. Aí começou a cantar um louvor que ele sempre cantava. Eu brincava com ele que era a música de trabalho. Falei assim, você parece música de trabalho, você sempre canta esse louvor. Quando começou a cantar, aquilo foi um gatilho para mim, desencadeou um processo que eu fiquei uma criança chorando lá. Então, algumas vezes você pode estar sofrendo por estressores, e esses estressores estão desencadeando isso. Tem que se avaliar o que está te pressionando. Porque crise de ansiedade não vem do nada. Não igual a tirica que brota num terreno baldio. Ela tem uma causa que precisa avaliar. Quem sabe frear um pouquinho, talvez você esteja um pouco acelerado. Ajudar alguém, como é que eu faço para ajudar alguém? Primeiro você precisa saber que tipo de nível depressivo ela está, né? Quais são os sintomas que ela tem. E isso só se consegue conversando, né? A pessoa vai passar por 3 processos: o de prejuízo social, ou seja, não vai querer estar com pessoas, vai ter prejuízo profissional, né? A pessoa pode chegar a alucinar e ter delírios, que é característica de psicose, né? Pessoas esquizofrênicas e tal. Então, uma pessoa depressiva pode escutar uma voz dizendo assim: vai lá, se mata. Em casos graves pode ouvir. Então você perguntar: o que tem acontecido? Como é que você está acelerando o coração? Você está ficando estressada? Dá choro descontrolado? Tá, isso pode ser depressão, mas também pode ser ansiedade. Então, às vezes, definir o que é importante. Falas como, por exemplo, eu queria sumir. Às vezes me dá vontade de sumir. Mas isso tem combinado a um monte de coisas, né? Dá vontade de sumir. Eu queria tanto dormir, não acordar mais. Eu acho que ninguém sente minha falta. Eu não sirvo para nada. Frases assim soltas. Olha, de verdade, eu tenho a vontade de pegar o carro e ir, só ir. Mas não vou voltar, não, só ir. Peraí, o que está acontecendo? Ir para onde?
Não sei, quero ir. Pro além, provavelmente. Então você tem que ficar ligado. Saber quais são os sintomas. Quando você sabe os sintomas, você sabe a gravidade. Se ela chegar a alucinar, ou seja, está ouvindo vozes, está vendo coisas, aí eu vi um cara e ele falou para mim que eu tenho que me matar. Isso eu estou falando à luz da psicologia, ainda tem questão espiritual. Mas se a pessoa visualiza uma entidade, alguma coisa que dá uma ordem para ela, e ela te fala isso, é caso grave. Tem que acompanhar um psiquiatra, tomar um medicamento ou ajustar o medicamento assim, administrado para que ela tenha regulação. Uma outra característica também é corte. Se a pessoa está se cortando, já começou a automutilação, começou a autolaceração, então já está tentando, está dando sinais que está propenso a fazer algo pior. E toda pessoa que comete suicídio, isso eu andei pesquisando, toda pessoa que comete suicídio, antes de fazer isso, procura alguém e dá sinais que vai fazer. Posta no Face, dá adeus para todo mundo, pega tudo, a pessoa é muito apegada às coisas. Mãe, eu tenho todas as minhas bonecas, começa a distribuir entre as minhas amigas. O que é isso? Nunca emprestei minha boneca para ninguém. Tenho 25 anos, está tudo ali guardadinho, de repente eu estou distribuindo para as minhas amigas, eu estou me despedindo. Começa a fazer discurso de despedida, se você não vai mudar de lugar, tem uma coisa acontecendo. Então isso tem que ser observado. Se você puder fazer isso, observar, você vai ajudar muito mais. Porque sabendo do que realmente se trata, você sabe para onde ir. Psicólogo, psiquiatra, uma ajuda espiritual, porque tudo é válido. Inclusive a depressão ela afeta biologicamente, psicologicamente, espiritualmente. Beleza? Eu pergunto, só um minutinho, Jéssica, é muito oportuno também nós pensarmos como igreja na questão de como que nós lidamos com as perdas. Por exemplo, as perdas podem causar as depressões. Perda de um parente, perda de uma pessoa muito importante para você, às vezes perda da saúde. Por exemplo, você pode imaginar uma mulher que o marido morre e ela se sente na sobrecarga